A graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um devocional comentado. No devocional comentado anterior, nós vimos um alerta que Pedro trouxe aos maridos, dizendo que aqueles maridos que não tratam bem as suas esposas têm as suas orações interrompidas. Hoje nós vamos ver dos versos 8 até 12 da primeira carta de Pedro, capítulo 3. Aqui ele vai nos dizer como devemos viver entre os irmãos, amém? Vamos ver o que Deus nos diz através de sua palavra, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versos de 8 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, pois os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Amém? Vamos orar? Para que Deus nos dê o entendimento. Deus e Pai, Papai querido, Criador dos céus e terra e de todo o universo, graças dou, Deus, pela leitura da Tua Palavra. Peço, Senhor Deus, que encha-nos, Deus, com Teu Espírito Santo. Peço, Deus, que fale conosco aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos, ó Pai. Peço também, Senhor Deus, que o Senhor esteja atendendo aos pedidos de orações, aos pedidos que chegam até esses devocionais, as pessoas que deixam aqui nos comentários pedidos de oração, que o Senhor esteja atendendo, ó Pai. Nada disso é por mim, Deus, mas tudo para a Tua honra, tudo para a Tua glória e para o Teu louvor, ó Deus. Em nome de Jesus é o que oramos. Amém. Meus irmãos, vamos começar aqui pelo verso 8 que diz: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Esse finalmente aqui que Pedro coloca é assim: juntem todas as instruções que eu dei anteriormente, nos versículos anteriores, ou seja, como viver diante das autoridades, como viver diante dos patrões, dos chefes, como um crente deve agir, como uma esposa que tem um marido não crente deve agir. Ele junta o alerta que ele traz aos maridos aqui no verso 7, no verso anterior, diz assim, ó, finalmente vocês peguem tudo isso e vocês tenham o mesmo modo de pensar. Pensem da mesma forma. Tudo que está aqui, essas verdades devem fazer parte da vida de vocês, devem ser vividas por todos vocês. Pedro vai continuar aqui dizendo: sejam compassivos, fraternalmente amigos. Aqui ele está querendo dizer assim, olha, demonstre compaixão pelo próximo, ajude o próximo. E depois também ele diz, sejam fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Aqui o fraternalmente amigos vivam em comunhão com os irmãos, estejam com os irmãos, sejam misericordiosos e sejam humildes, não sejam gananciosos. Pedro vai começar aqui no verso 9 dizendo, não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Ou seja, aqui Pedro está dizendo o seguinte, de nada vale aquela lei olho por olho e dente por dente. Aqui ele está falando, olha, não adianta você responder o mal com o mal. Ele vai continuar aqui dizendo, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados. Ou seja, pelo contrário aqui, ele está dizendo, olha, em vez de responder a quem te faz o mal com o mal, você responda com palavras de bênção. Palavras de bênção aqui, quer dizer assim, responda com oração. Ore por aquele que te fez mal. Ore por aqueles que desejam o seu mal.
porque ele explica aqui, ó, para isso mesmo vocês foram chamados, ou seja, nós fomos chamados para abençoar o nosso próximo, para abençoar o nosso irmão, independente dele fazer o mal ou o bem para nós. Nós precisamos abençoar. E aqui ele termina esse versículo 9 dizendo, a fim de receberem bênção por herança. Ou seja, quando nós abençoamos o nosso próximo, quando nós oramos pelo nosso próximo, nós receberemos uma bênção de Deus. Amém? Dos versos 10 a 12, Pedro está citando o Salmo de número 34, versos 12 a 16. Aqui a ideia é que aquele que, ao invés de se apoiar na própria justiça, deve abençoar os outros. Aqueles que abençoam os outros, têm a bênção de Deus. Então o verso 10 vai começar dizendo, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Ou seja, aquele que quer amor, que quer a vida, aquele que quer ter dias felizes, pense bem no que vai falar. Não use a língua para maldizer. Não fale mentiras, não fale palavras enganosas. Esses que refreiam a língua do mal, que evitam palavras mentirosas, esses têm a bênção de Deus. O verso 11 vai dizer, afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. As bênçãos de Deus virão sobre aqueles que se afastam das coisas más. Virão sobre aqueles que buscam praticar o bem. Virão sobre aqueles que buscam a paz. O ser humano deve seguir sempre os caminhos do Senhor, pois aqueles que seguem os caminhos do Senhor têm bênçãos. Os que não seguem os caminhos do Senhor terão e sofrerão a disciplina do Altíssimo. E por fim, o verso 12 vai dizer, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Aqui diz que Deus é pelos justos. Deus cuida e observa quem é justo. Diz que Deus ouve as orações e súplicas daqueles que praticam o bem e seguem o seu caminho. Deus provê a sua graça para os crentes fiéis que não praticam o mal e nem seguem os caminhos dos ímpios. Então, meus irmãos, que possamos estar com os nossos pensamentos sintonizados conjuntamente com os nossos irmãos em Cristo. Que possamos ter compaixão do nosso próximo, do nosso irmão, que vivamos em paz com os nossos irmãos, que vivamos de forma humildes. Não podemos retribuir o mal com o mal, mas sim com o bem. Nossa metodologia não pode ser aquela de olho por olho e dente por dente. Pelo contrário, devemos orar por aqueles que nos fazem o mal. Amém? Para finalizar, aqueles que querem ter amor, vida e dias felizes, que ande no caminho direito, que ande no caminho da vontade do Pai, que não fale mentiras, que sejam sábios no falar, pois assim Deus inclina seus olhos para nós, inclina também os seus ouvidos para as nossas orações e nossas súplicas. Amém? Vamos orar? Deus e Pai, Criador dos céus e terra e de todo o universo, eu te dou graças, ó Pai, por esta palavra. Obrigado, Deus, porque antes de eu gravar esses devocionais, falaste ao meu coração e falaste comigo, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Peço, Deus, que me dê sabedoria aos nossos irmãos que estão assistindo a esses devocionais, aos que estão inscritos no canal, para que possam e saibam viver entre irmãos, ó Pai. Que eles possam, Deus, ser sábios no falar, que eles possam, Deus, ser sábios no agir, para que os teus olhos e os teus ouvidos estejam sobre eles, ó Pai, esteja sobre nós. Ó Pai, em nome de Jesus, nos mostre tudo aquilo que fazemos de errado para que possamos corrigir, ó Pai. Que possamos ministrar o perdão para aqueles que precisam, ó Pai. Que aquelas pessoas que precisam também ministrar o perdão, ó Pai. Que elas possam ter consciência de que o perdão é essencial para a vida delas, ó Pai. Nada disso é por nós, Deus, mas é tudo para a Tua honra, é tudo para a Tua glória, para o Teu louvor, ó Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém.